Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Reginaldo. Reginaldo é graduado em Física e é também mestre em Ensino de Física. Reginaldo é pré-candidato a deputado estadual. É isso mesmo, Reginaldo? É isso mesmo, Jatiel. Prazer estar aqui no seu programa, assisto muito o programa. Então, eu estou com esse desafio, um novo desafio, como eu nunca fui candidato, então é um desafio a cada dia, na questão de ser pré-candidato a deputado estadual. Reginaldo, o que te levou a ingressar na política e qual partido você está? Então, na verdade, o que me levou a ingressar na política é a necessidade da renovação e o ato de transformar, poder fazer algo, porque nós ficamos muito assim, olhando o que está acontecendo, mas não fazemos. Então, teve uma frase que eu vi em uma palestra, baseada em um filósofo, que era assim: a sociedade só terá conserto quando o homem de bem tiver a mesma audácia que o homem do mal, audácia em fazer o bem. Porque o homem de bem, ele fica normalmente, ele trabalha, vai para casa e fica ali, deixa as coisas acontecerem. Então eu vi essa necessidade e vi que é na política que está a transformação. Entendeu? Eu como professor, você também como professor, nós atuamos na transformação de vidas. E eu sei que na política eu posso transformar mais vidas, E o partido é o Partido Verde, que eu estou como pré-candidato. Reginaldo, o que você acha hoje desse processo eleitoral que a gente tem? Por exemplo, nós temos hoje os candidatos, deputados estaduais, eles têm a liberdade de sair lá do sul de Minas e vir aqui pedir voto. O que você acha disso? Então, olha que interessante. Eu fui conversar no bairro das Graças e o representante lá disse assim: nós combinamos em não votar em ninguém. Eu fui tentar questioná-lo por quê e comecei a perguntar: ok, mas o pessoal que vocês apoiaram até hoje são de onde? Eles começaram: Muriaé, Belo Horizonte. Aí vem a sua pergunta. Eu sou extremamente contra, porque na verdade acontece o quê? Esse pessoal vem de fora, leva cerca de 10 mil votos daqui, depois de 4 anos eles voltam, com uma migalha de emenda, 150 mil, uma ambulância, uma viatura, traz pra gente, e a gente fica batendo palma. Então eu sou contra isso porque aqui na região de Caratinga tem condições de fazer até mais do que um deputado federal, até mais do que um deputado estadual. E você melhor do que eu entende que essa questão política é que traz para a região o desenvolvimento. Quando você vem de Patinga para cá, você pode observar que parece que a riqueza ficou lá. Entendeu? Por quê? Lá tem representatividade. Outras regiões também, e a nossa não. E você sabe, a nossa região ela tem um grande potencial, as pessoas. Você é professor aqui na Docto, sabe de qual é o potencial dos nossos alunos. Então, conseguindo dar essa oportunidade a eles, via política também, temos muito a desenvolver nessa linha. Reginaldo, você eleito, você vai ser um legislador. Isso. E como você pretende trabalhar como legislador para o desenvolvimento da cidade de Caratinga e região, uma vez que você vem lá de Bom Jesus do Galho, não é isso? Isso. Como é que você pretende trabalhar para o desenvolvimento da cidade? Muito boa a sua pergunta. É o seguinte: o tópico primeiro que eu estou pegando é corte dos benefícios dos deputados e a questão salarial também. Eu não vejo a necessidade dos valores que são. Eu acho que até através desses valores é que já começa a criar essa falta de identidade entre você, entre eu e o meu potencial representante. Então, o primeiro seria esse, o primeiro quesito. E o que eu, Reginaldo, tenho a propor? Na verdade, estamos conversando com vários representantes, com os populares, com os estudantes e vendo as propostas. Mas o meu viés maior é o quê? A parte de educação e o empreendedorismo. Por quê? Você tem lá uma sala de aula com 30 alunos. Eles formam, mas após formar, eles vão para onde? Então, se nessas turmas, por exemplo, trabalhar a questão do empreender, se eu tenho 10 alunos ali que irão empreender, esses 10 alunos potencialmente dará vaga para mais 20 alunos. Está entendendo? No empreendedorismo você consegue o desenvolvimento. Como que faz isso? Analisando a questão da carga tributária. Eu tenho empresa, eu desenvolvo laboratórios científicos,
E você vê, você também tem uma empresa, né? Você vê a questão da carga tributária. Isso amarra o sujeito a abrir uma empresa. Correto? E quando ele abre a empresa, automaticamente ele vai dar emprego para mais pessoas. Então, quer dizer, a educação, a questão do empreender, não é? E a questão de trabalhar a perspectiva de crescimento. O que é perspectiva de crescimento? Eu brinco muito assim. Se me perguntasse há cerca de 20 anos atrás, se eu hoje estaria aqui sentado com você falando que eu sou pré-candidato, eu nunca imaginaria isso. Porque de onde você vem, o que você tem de perspectiva? É baseado no que seu pai faz. Meu pai era pedreiro, às vezes trabalhava na roça quando não tinha serviço, então o que eu mais via era sair para trabalhar na roça, ou servente de pedreiro. Por que eu estou dizendo isso? Você pega, por exemplo, uma criança que tem um grande potencial de crescimento, mas quando a educação não trabalha a perspectiva nele, o que ele pode crescer? Ele pode ser um médico, ele pode ser um político, ele pode ser um advogado, ele pode ser um juiz. É na educação que faz essa transformação. E a nossa educação, ela é como? Ela é igual aquele copo de água. A gente vai só despejando na pessoa. A parte técnica. Mas é questão emocional. Ele vai sair dali e vai fazer o quê? Entendeu? Como que ele vai lidar com esse desafio do dia a dia? É nessa linha que nós vamos pegar a questão das propostas, dos projetos. Como é que você vê hoje grande parte da nossa juventude e até os mais velhos pedindo intervenção militar? Como é que você analisa isso? Então, né, olha que é interessante. Na verdade, eu vejo isso como uma regressão. Uma regressão. Reginaldo, mas naquele período acontecia isso e aquilo. Eu conversando com um aluno, debatendo isso na sala de aula, eu falei, tem que ter muito cuidado quando vai falar sobre isso. Porque eu posso afirmar assim, quando houve o maior desenvolvimento tecnológico na parte da Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha teve um potencial crescimento industrial. Você sabe disso, estudou muita história. Quer dizer que o nazismo é bom? Claro que não. Evidentemente que não. O que teve de bom? Foi essa questão de organização. Na questão de intervenção militar, o que tem de bom? Eu, particularmente, eu não acho nada de bom. Pelo seguinte, isso corta a questão do desenvolvimento democrático, não é? E muitos questionam assim, mas, Reginaldo, a nossa democracia também existe uma certa ditadura. Por que eu estou falando de ditadura? Que pega intervenção, liga uma coisa na outra, né? Uhum. Uma vez que interviram, os militares interviram, quem garante que vai ser devolvido o poder ao povo? Então fica muito nisso aí. Então, na nossa democracia, existe também esse problema? Mas eu vi uma frase e eu baseio ela assim, a pior democracia ainda é melhor. Entendeu? E eu acho que essa questão de transformação, eu acho que se o cidadão ele se conscientizar na questão de renovação, dar espaço a outros, pessoas novas, eu lembro de você falando numa reunião, eu achei extraordinário, não é da oportunidade novo por novo, não. O que esse novo tem para trazer? Ele traz alguma coisa, ele já trabalha em prol da comunidade, ele tem algumas ações que eu chegar aqui e falar, Salatiel, eu sou pré-candidato. É muito fácil. Mas o Reginaldo faz o quê? O que ele vem fazendo para a sociedade para melhorar? E o Reginaldo, eu vou analisar o comportamento dele. Se ele ganhar, o que ele vai ser? Então eu vou analisar o histórico desta pessoa. A partir daí que você vai escolher. Não novo por novo. Eu sou novo, vote em mim. Não. Você vai escolher o camarada e ver as qualidades dele. Mas voltando à questão da intervenção militar, eu sou contra. Reginaldo, hoje a gente ouve muito falar nas ações afirmativas, né? Que são aquelas ações, por exemplo, as cotas raciais para ingresso na faculdade. O que você acha disso? Isso é benéfico ou é maléfico? Isso é muito polêmico, isso é muito interessante a pergunta, é bem inteligente. Eu, por exemplo, eu consegui me desenvolver como ser humano, consegui galgar, né, a questão social sem as cotas, né? Mas eu tive que cavar demais, eu cavei muito. E essa questão da cota, ela tem que ser bem entendida assim. Eu sou a favor da cota em qual sentido? Você imagina que você tem uma família, né, pessoas negras lá, a primeira geração, por exemplo, eu tive acesso à cota, meu filho não pode ter acesso à cota. Eu sou a favor disso. Por quê? Eu desenvolvi, né, e vou dar oportunidade para que o meu filho ou os demais se desenvolvam. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muito uma briga, né, e uma falácia de que o sujeito entrando por cota, ele não tem a capacidade. Mas existe pesquisa que mostra que os cotistas têm uma margem, né, percentual de notas até melhor do que muitos não cotistas.
E eu vi uma fala de um cotista, ele falou assim, esta é minha única oportunidade. Se eu perdê-la, eu volto para casa para passar fome. Eu não tenho uma chance, entendeu? Então, isso é até uma resposta. O meu filho, ele pergunta muito assim, pai, por que tem muito negro pobre? A pergunta dele foi essa para mim. Falei, meu filho, olha, você tem que entender isso aí, você tem que voltar na história e ver quando houve a libertação dos escravos. Na verdade, quando libertou os escravos, não os trouxeram e deram emprego a eles. Se assim o tivesse feito, né, nós teríamos hoje muitos negros com alto poder aquisitivo. Mas não, então ficaram à margem da sociedade e trouxeram outros. Tentaram os japoneses, né, depois trouxeram os italianos, e nessa linha assim. Então eu explico para ele dessa forma. Eu consegui sem cota, mas muitos não conseguiriam sem cota. Eu tive que cavar essa minha chance. Então, eu sou sim a favor da cota, desde que tenha, por exemplo, eu estou falando assim, ó, outra coisa interessante, falou de cota, eu tenho um colega, você vê que ele não é negro, e ele consegue provar entrar por cota, porque ele é descendente de negro. Então, tá vendo? Isso é muito controverso, tem que sentar e fazer uma análise quanto a isso, a essas possibilidades. Você já sofreu algum tipo de discriminação? Interessantíssima essa pergunta pelo seguinte, eu tenho um colega lá de Bons do Galho, ele falou assim, eu não sou preconceituoso. Eu falei, porque na verdade, até alguns negros por si só ele já é, quando você pega a falta da identidade racial. O que é identidade racial? Como eu venho de um local da favela, né? Minha mãe falava muito assim às vezes, Reginaldo, ele não é lugar para preto. Eu ficava assim, por que não? Entendeu? Por que não? Eu tentava entender isso. Aí, eu investigando, começando a estudar sobre isso, tem até um livro que é O Racista Antirracista. De tanto eu tentar defender o negro em si, eu acabo me tornando racista, igual lá nos Estados Unidos. Mas da questão, se eu já sofri discriminação racial, tem uma passagem muito interessante que eu conto muito na minha palestra, quando eu fui receber o prêmio de divulgação científica da Secretaria Estadual Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. Eu cheguei e sentei, veio uma mulher sorrindo para mim, sabe? Igual aquelas mulheres que tem na exposição de automóvel, que é uma mulher linda, maravilhosa. Eu pensei que era para mim sorrir de volta. Ela veio, né, bateu nas minhas costas. Senhor, você não pode ficar aqui. Aqui são para os convidados. Eu pensei, mas eu sou convidado, eu sou o homenageado da noite. Ela disse, tudo bem. Ela deu uma volta e voltou novamente. Eu tenho um irmão que ele falou assim, eu tinha brigado com ela, que ele é mais rude. Eu falei, não precisa. Quando começou a convidar a mesa, para compor a mesa, eles convidaram embaixador dos Estados Unidos. Aí eles convidaram chefe da Comissão Ciência e Tecnologia da Alemanha. Eu falei, opa, estou no lugar errado. Naquele ambiente não tinha negro nem servindo taça, porque era elite, mas elite mesmo, não é o pessoal assim que acha que tem dinheiro, compra um carro financiado, sai para balada, não, é pessoas de multinacional. Então existe a questão do preconceito no Brasil, eu já sofri na pele, eu falo muito assim, se você quer saber o que é ser preconceito, se eu sou ou não preconceituoso, espere quando o seu filho chegar, por exemplo, em casa com uma mulher e falar assim, pai, essa vai ser minha esposa. Que você pensar assim, meus filhos, meus netos serão negros. Aí você vai analisar essa questão racial. Porque ela é muito séria, só que ela é incutida. Ela é incutida, assim. Ela é muito escondida na sociedade. Não é igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é mais tranquila, não é? Ou não é. Como meu menino, por exemplo, ele é filho, eu sou negro e uma mãe branca, para trabalhar a condição racial, a identidade racial nele, é muito complexo. Porque ele pode achar que é branco ou pode achar que é negro. Aí eu falo assim, meu filho, olha o Lewis Hamilton. É o único negro na Fórmula 1. Aí ele olha assim, cara, a pele dele é mais clara que a minha. Eu falei, não é só questão da pele, tá vendo? É o sangue. Isso não te coloca diferente de um ou de outro. Entendeu? Somos iguais e temos as diferenças que devem ser respeitadas. Não é isso? Isso que eu acho fundamental. Então, voltando quanto a essa questão da cota que você falou, ela serviria até também para trabalhar isso aí. Reginaldo, qual é a sua avaliação desse governo Temer, do momento político que o Brasil atravessa? Olha, na verdade, como é que eu posso dizer assim? Pior não tem como. Sinceramente, o que eu vejo do governo Temer? Eu, conversando com o pessoal, eu vi o seguinte, parece que ele tem uma cartilha a seguir,
né, das multinacionais, dos mega empresários. Você vai entrar lá, vai fazer isto e aquilo, nesta sequência. O que vai acontecer com sua vida depois? Não sei, entendeu? Porque parece que é isso, que ele chegou e começou a cortar um monte de coisa, não é? E, por exemplo, uma coisa interessante, ele trabalhou e está trabalhando para que a Petrobras só trabalhe com 50% da sua capacidade. Para quê? Porque assim vai estar beneficiando os seus que estão lá fora, entendeu? Então, a minha questão da avaliação, os resultados estão aí. Eu falo muito assim, como que eu avalio o Salatiel? Como que eu avalio o Reginaldo? Como você se avalia? Pelos seus resultados. Eu posso falar que eu faço isso, isso e aquilo. Olha os meus resultados para ver. Então, o resultado do governo está aí. Até meu menino de 11 anos consegue ver isso. E você acha que o Brasil tem jeito? Tem. Eu tenho muita esperança. Tem até uma música do Rapa que fala assim, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Eu peguei aquela parte e falo muito assim, para quem tem fé, a esperança nunca tem fim. Existe formas demais. Eu penso assim que uma das primeiras formas que tem de mudar o Brasil, primeiro temos que entendê-lo. Se você pegar aquele livro, 1808, fala quando a família real veio para o Brasil, é extraordinário. Que você vai ver como que começou a criar o Brasil como tal. E uma das primeiras coisas a fazer é trabalhar a questão de acabar esse jeitinho brasileiro de quê? De que é melhor eu ganhar o peixe do que eu aprender a pescar. Onde trabalha isso? Na educação. Na educação. Segundo, pensa comigo, o sujeito é preso. Para você comer, você tem que fazer o quê? Tem que trabalhar, não tem? O cara está lá e tem que trabalhar também. Então, se ele não trabalhou, ele não come. Porque ele é maior de 18 anos, ele, não é? Ele está lá pagando por algo. Então, eu sou a favor, por exemplo, para melhorar o Brasil, que os presídios sejam tipo empresas. Ele vai ter que estar trabalhando. Um monte de estrada aí, vai arrumar a estrada, vem pintar a rua. Isso é bom para quê? A pessoa, quando está passando e vê aquilo, uma criança, ele vai estar vendo aquilo ali. Ó. Isso é um dos primeiros. Segundo, corrupção. Político corrupto. Eu sou a favor de ter uma pena grandíssima. É questão de prisão perpétua mesmo. Já viu na China como que eles fazem com os políticos corruptos? É prisão perpétua e é pena de morte. Porque a questão da corrupção do político, ela é mais forte do que o cara chegar e te assaltar. O sujeito chegou e te assaltou, me assaltou, sou eu que ele está lesando. O cara que faz isso, ele é político, ele está lesando, é toda uma nação. É a quantidade de pessoas que nem sabem se proteger, crianças, ele está tirando ele da educação. Não é? Essa é uma das formas também que eu vejo. A questão, já falei, a questão tributária, né? Trabalhar muito isso aí. Eu acho que, eu vejo muito assim, uma reforma tributária, uma reforma política, arranja bem. E voltando ao que eu falei no início, analisar a questão dos políticos. Lá na Suécia, eu acho que é na Suécia mesmo, o político, ele tem basicamente uma kitnet, entendeu? Porque, vamos lá, um político que ganha essa quantidade que ganha aí, você, por exemplo, poder ganhar cerca de R$9.000 numa federal, você tem que fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, passar em concurso e rezar para ganhar esse salário. Tá entendendo? Olha o esforço que o sujeito fez. Então, essa aí é uma forma, né, de estar fazendo. Trabalhar muito a questão do empreendedorismo, que você trabalha na carga tributária, diminui. Começa a fomentar o empreendedorismo, de que forma? Como é que você e eu nós somos educados? Da seguinte forma, eu presumo. Minha mãe disse, Reginaldo, você vai crescer, vai estudar e arrumar um bom emprego. Gente, eu queria demais que ela tivesse falado assim, trabalho da minha mente, Reginaldo, você vai crescer, estudar e vai criar uma grande empresa para dar N bons empregos. Tá entendendo? Então, eu educo meu filho assim, dessa forma. Ele fala, eu vou ser varredor de rua. Ótimo, você vai ser o melhor varredor de rua, vai criar uma empresa para dar vários empregos. Pai, eu quero ser agora mecânico. Excelente, você vai ser o melhor mecânico e vai criar uma empresa. Tá vendo? Porque trabalhar essa questão do empreender, você desenvolve, entendeu? É nessa linha mais ou menos. Quer dizer, tem como melhorar, eu tenho fé para isso, tenho fé. O nosso país é extraordinário. Você pega aí, não tem terremotos, somos pacíficos, não é isso? Outra coisa para melhorar é questão de voltar a trabalhar a identidade e a educação moral e cívica. Reginaldo, você disse há pouco da reforma política, né? Você não acha que é muito difícil
para os nossos políticos fazer uma reforma política, eu até brinco que parece seria o mesmo que convidar os presidiários para fazer a reforma do Código Penal. Não seria esta reforma, não seria mais interessante como foi feita a lei da ficha limpa, ou seja, a participação do cidadão na elaboração desse processo eleitoral? Exatamente. Eu vejo o seguinte, se você deixar só por conta do político, é claro, o cara não vai mexer no dele. Entendeu? Se ele não tiver consciência, ele não vai mexer no dele. Por isso que é bacana o cara vir do povo, da massa, o cidadão, para ele saber o que você passa. Eu só sei que você passou se eu passar algo parecido, se eu viver aquilo ali. Então, a bom da pessoa ser da massa é isso aí. Agora, hoje você tem a questão das mídias. Você tem a TV Senado, você tem a TV que vê o deputado que ele está fazendo ali em tempo real. Você consegue ver os resultados do trabalho, pesquisar, coisa que até 15 anos atrás, você não conseguia. Eu brinco muito que eu, na minha adolescência, eu não escolhia os deputados. Mentira. Quem escolhia era o prefeito e a oposição ao prefeito vinha com dois, apresentava e eu escolhia um para votar. Hoje não. Hoje, com o seu celular, você entra na internet, tá lá, pré-candidato, Reginaldo, Pedro Leitão ou demais, pronto, você vai precisar tudo da vida do sujeito. Entendeu? Então, eu acho que essa questão da mídia, ela é fundamental e sim, a população é fundamental para fazer isso, porque se o cidadão tiver consciência da força que ele tem, ele consegue fazer a transformação. Mas é por isso que o governo não investe na educação. Porque cidadãos críticos, que têm boa visão, que pensam, vai dar trabalho. É melhor uma massa ignorante que eu vou conduzindo para um lado e para o outro. Entendeu? Então, quando você falou da questão, vê como está tudo ligado, você falou da questão de melhorar o Brasil e da questão política, é o quê? Educação. Olha quanto nós investimos em educação. Então, a ideia seria, no mínimo, triplicar isso. E existe como fazer isso. Você pode pegar, por exemplo, aí os países de primeiro mundo, pega o Japão, o problema que teve com a guerra e depois o tanto que eles investiram em educação. Pega a Alemanha. Todos os países que desenvolveram investem em educação. São cidadãos conscientes, são pessoas que têm capacidade de fazer transformação. A educação é a chave. Bom, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. E eu queria te perguntar o seguinte, a educação, como você já bateu aí várias vezes, ela é importante. Ela é importante só na formação educacional ou ela é importante também na formação do cidadão, principalmente dos jovens? Bacana pergunta, bem inteligente, porque eu vi uma frase e eu fico observando assim, não é a educação só assim, eu sou formado, tenho PhD, não, meu amigo. Como que é a sua educação, que veio do berço? Ali que é a educação, entendeu? A educação que eu falei é educação técnica, mas a educação que vem do berço, que tem mania de falar que o professor é o educador. Não, ele vai aprimorar os conhecimentos técnicos, alguns emocionais, mas a sua educação vem de berço. Ou você tem educação, aprende a respeitar. Eu brinco que se o sujeito ele crescer aprendendo a respeitar, não tem essa questão de corrupção, que ele sabe até onde vai o seu direito e onde tem o seu dever. Entendeu? Reginaldo, agradeço muito a sua presença, foi muito importante a sua fala aqui e agradeço a você também, telespectador, pela sua audiência. E como nós já falamos anteriormente, este programa vai abrir um espaço para todos aqueles pré-candidatos que têm influência na nossa região. Um abraço e até o próximo programa Painel Político.